Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica e eletricista. Eu ajudo profissionais eletricistas a se tornarem eletricistas de sucesso, ganhando de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês, seguindo um método com estratégia e técnicas validadas. Tá certo, pessoal? E você está hoje aí, né, em mais uma transmissão dos nossos canais oficiais. Já peço a você aí que não é inscrito no canal, você possa se inscrever. Você que ainda não curtiu a nossa página aí do Facebook, você também possa aí nos dar esse voto de confiança, curtindo a nossa página, compartilhando esse conteúdo também. Como você vai ver aí no vídeo, você já está, né, em um Professor Responde, né, onde nós vamos já estar vendo dúvidas aí da nossa audiência, em que nós estamos aqui para ajudar os eletricistas residenciais autônomos, os que estão aí trabalhando a se tornar eletricistas de sucesso. Aquele grupo lá da sua família que às vezes está parado, o pessoal não comenta, compartilha esse conteúdo lá e certamente, né, você vai estar levando uma boa mensagem, um bom caminho aí para também os seus familiares. Hoje nós temos aqui o nosso tema muito importante no Professor Responde, tá certo? Onde você vai ver hoje no Professor Responde um tema que é muito visto, né, no nosso dia a dia, é sobre circuitos e aterramento e neutro. Então nós vamos estar vendo circuitos aí hoje, basicamente sobre os circuitos de neutro, né? É onde nós vamos estar vendo aqui hoje essa dúvida que veio para nós aqui da nossa audiência e você pode ver aí essa dúvida aí que veio para nós, tá certo? Então, luz piscando ao ligar a geladeira, micro-ondas e chuveiro. Né? Isso aí é uma dúvida que veio dentro dos grupos que nós participamos. Lá no grupo teve 248 comentários e um compartilhamento. Então o pessoal interagindo bastante aí com essa pergunta e com essa dúvida. Então, pessoal, o que é interessante, né, nós analisarmos aqui, o que é interessante de suma importância para esse tema que está sendo abordado. Luz piscando ao ligar a geladeira e o micro-ondas, né, e chuveiro. Então, claro, basicamente, o bom do Professor Responde é que é um tema que nós estamos levantando aqui junto com a nossa audiência, tá certo? Onde certamente nós já vamos direto ao assunto, né? Então você não vai ficar vendo muita enrolação não, é direto ao assunto, direto ao foco. Então nós vamos estar vendo aqui, primeiro, é importante nós entendermos um pouco sobre distribuição de energia, né? Então, para entrar nesse tema, que não é só o fato da luz estar piscando, isso acontece em algumas instalações aí do Brasil, algumas instalações às vezes antigas também acontece bastante isso. E o que é isso, né? Às vezes a pessoa vai lá na tomada, né? A esposa vai lá na tomada da cozinha e coloca o liquidificador lá. E quando ela liga o liquidificador, a televisão começa a aparecer um chuviscado, assim. E quando ela desliga, volta ao normal. É normal, às vezes, você ver quando o chuveiro da casa entra. Então tá todo mundo da casa normal, o chuveiro entrou, quando o chuveiro entra, aquela luz baixa, fica aquela luz baixinha, baixinha, e aquela luz bem baixa. É normal, às vezes, você ver também algumas instalações elétricas também, a respeito da iluminação, né? Desliga-se a luz, e às vezes, a maioria das vezes é a lâmpada de LED, então desliga-se a iluminação e a lâmpada de LED fica piscando, fica com aquele piscando como se tivesse meio que acesa e meio que apagada. Isso acontece com algumas lâmpadas de LED em algumas instalações. O importante é ver em uma instalação que isso acontece e entender primeiramente sobre aquilo que está aqui atrás, né? Você vai poder ver ali que é o quadro de distribuição, né?
É através do quadro de distribuição que são ramificadas todas as instalações da casa. Então, o que acontece? Uma instalação, para ela ser bem feita, bem dimensionada, entra N assuntos dentro desse tema aqui, né? Um dos primeiros assuntos que entram dentro desse tema para enxergar a luz piscando é o quadro de distribuição. Porque provavelmente esse circuito, essa casa, ela não tem aí, ou ela não está contido nela, uma distribuição perfeita do cabo neutro, né? Então, o que pode ter acontecido? Uma falha, né, na execução, né? Ou talvez não tinha projeto, ou às vezes o eletricista que executou o serviço também desconhecia, às vezes, desse recurso, mas o fato é que uma instalação, para ela ficar com essas luzes piscando, com essa interferência, há um compartilhamento ali do cabo neutro, né? E aí talvez você pode perguntar assim, não, mas quem falou, embora, igual estou falando para você, eu sou técnica eletrotécnica, tenho mais de 10 anos em experiências em parte elétrica, trabalhando em elétrica do setor industrial, comercial, residencial, também como professor de instalações elétricas, já formei dezenas de alunos a se tornarem aí eletricistas de sucesso, né? Que são eletricistas que ganham de 2 mil a 8 mil reais por mês. Então nós formamos dezenas de eletricistas e constantemente a gente tem contato com esses formandos e a gente vê a evolução com que eles tiveram ao participar dos nossos treinamentos, e isso é muito importante. E o que eu digo para você aqui desse vídeo é imprescindível você utilizar as técnicas corretas para fazer a instalação. A primeira é a distribuição, né? Então, primeiro a distribuição do quadro de distribuição tem que estar perfeita, né? Para se chegar a fazer a distribuição do quadro de distribuição, você vai ter que utilizar alguns cálculos, tá certo? Como você vai ter que calcular a corrente elétrica, né, daquele circuito, você vai ter que calcular o diâmetro do cabo que vai naquela instalação, ou seja, você vai precisar de saber os cabos, o diâmetro, se é 1,5, 2,5, se é 4 milímetros, se é 6 milímetros, se é 10 milímetros. Isso tudo vai interferir nisso que está sendo proposto aí, a luz piscando ao ligar a geladeira, o micro-ondas e o chuveiro. Então, assim, é uma resposta, mas por trás dessa resposta, nós temos aí N questionamentos que devem ser feitos para que seja encontrada essa solução exclusiva aí desse problema. Ou seja, primeiro é necessário verificar o quadro de distribuição e verificar se o uso do neutro está sendo compartilhado, ou seja, se há mais de um circuito pendurado, é o termo que nós usamos, pendurado aí no mesmo neutro. Então, deve-se fazer essa verificação para que consiga olhar e ver se realmente o quadro de distribuição está certinho. Se o quadro estiver certinho distribuído, é necessário também verificar se o diâmetro desses cabos aí que estão sendo derivados do quadro, se os diâmetros desses cabos estão corretos. Ou seja, se é um circuito onde eu preciso, no caso, o circuito de micro-ondas, onde é uma tomada de uso específica. Se é o caso desse circuito, está aí com uma tomada, com um cabo, com um cabeamento que comporte esse micro-ondas, né? Para que não venha dar interferência e a instalação ser perfeita. Mas antes de nós entrarmos aí nesse tema também, é interessante nós vermos o que a norma fala sobre isso. Que no Brasil nós somos regidos pela NBR 5410, e eu trouxe aqui para você, vou trazer aqui para você, sobre a norma NBR 5410. E você vai ver aqui comigo a NBR 5410.
Então, a NBR 5410, ela vai dizer para nós aqui, a NBR 5410, ela vai dizer para nós aqui, ó, ela vai dizer, no item 6.2, 6.2.1, o condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Então, a NBR 5410, ela está falando no item 6.2.6.2.1. O condutor neutro ele não pode ser de comum a mais de um circuito, tá certo? Na parte de baixo, 6.2.6.2.2, diz que o condutor neutro de um circuito monofásico, deve ter a mesma seção do condutor fase. Então, duas coisas aqui nós estamos vendo. Primeiro, o condutor neutro, segundo a NBR 5410, ele não pode ser de comum ou mais de um circuito. O que a norma está dizendo aqui? A norma está dizendo que o circuito de neutro, ele não pode ser compartilhado, tá certo? Então, logo, quando uma instalação está com a luz piscando, quando tudo está desligado, ela está piscando. A geladeira entra, a luz pisca e fica dando uma interferência. Esse problema, especificamente, é um problema de neutro. Então, isso aí você vai ter que verificar as derivações de neutro, se está derivado. E se ele estiver, por que eu falo isso? Porque eu já peguei instalação nova, instalações de uma casa nova, em um bairro nobre da cidade, onde aparentemente a instalação estava perfeita, né? A instalação estava ok. Mas havia esse problema em um corredor da casa só. Somente o corredor da casa. Mas a casa estava perfeita. Então, por isso que eu estou falando para você que o problema, muitas vezes, você vai ter que olhar o quadro de distribuição e depois do quadro você vai verificar as seções do cabo. Porque nesse problema específico, do corredor que estava apagado e as luzes tudo piscando por ser lâmpada de LED, o que estava acontecendo ali? Especificamente naquele sistema ali, o eletricista, ele anexou, ele compartilhou o neutro, né? Então, ou seja, era só naquele anexo ali que estava dando essa interferência, tá certo? E era um anexo onde havia 3 tomadas, né? Aparentemente, né, era 3 tomadas de uso específico, né, mas só estava utilizando 2, apenas 2 tomadas estavam sendo utilizadas, mas era o circuito para 3 tomadas de uso específico. Mas o fato é que havia um problema de instalação ali de um compartilhamento de neutro. E hoje, como a maioria das lâmpadas são de LED, a maioria das lâmpadas elas são sensíveis, né? Hoje as lâmpadas de LED, ela traz economia, né? Ela tem a sua iluminação, a quem gosta, a quem não gosta, mas a lâmpada de LED ela veio para ajudar em muitas instalações elétricas no Brasil. Mas isso aqui é muito importante, o condutor neutro ele não pode ser comum a mais de um circuito. Então, ou seja, você não deverá utilizar o mesmo condutor neutro para compartilhar circuitos. Seu condutor neutro ele deve sair do quadro de distribuição e cada circuito deverá ter o seu condutor neutro, tá certo? Então, no tópico 2 aqui, da NBR 5410, no 6.2.6.22, o que a norma está dizendo? O condutor neutro, de um circuito monofásico deve ser o mesmo do condutor fase. Ou seja, o que acontece aqui? Acontece muito isso, de às vezes o circuito daquele circuito de distribuição é um circuito de 4 milímetros. E o eletricista fala, não, é só o cabo fase de 4 milímetros. É só o cabo fase de 4 milímetros.
que eu vou usar o 4 milímetros. O cabo neutro eu vou usar o 2,5, mas não é assim. A norma está dizendo aqui que você deverá acompanhar o cabo fase para cada circuito. Ou seja, entre linhas, se o cabo do chuveiro lá da instalação é 10 milímetros, o neutro tem que ser 10 milímetros também. O cabo da tomada de uso específico lá do micro-ondas, ele é 4 milímetros. O neutro tem que ser 4 milímetros também. Então, com isso, a norma, a NBR, porque assim, em instalações elétricas, tem muita gente que estuda, mas tem alguns que não estudam também. Então, quando ele vai fazer a instalação, ele acha na cabeça dele que ele pode utilizar alguns recursos. Ah, não, mas o cliente ele quer dessa maneira. Não, tudo bem, mas nós, como profissionais técnicos, nós devemos orientar o cliente. Mas já aconteceu também de eu participar em instalações elétricas, de fazer serviço elétrico, onde você orienta o cliente e fala assim, isso aqui não está de acordo. O ideal é você fazer a substituição não só da tomada, mas da fiação, porque essa fiação sua está fina, eu trocando a tomada, vai voltar a dar problema na tomada. Você orientar o cliente, né? Falar o correto para o cliente, e o cliente fala, não, tudo bem, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu quero que você só troque a tomada, né? Eu quero só que você troque a tomada. Mas e aí? Você é pago para realizar o serviço elétrico. E o que você vai ter que fazer? Troca a tomada, né? Então vai lá, troca a tomada, mas você orientou o cliente, troca a tomada e fim de papo, né? O seu cliente que é o seu patrão, então troca a tomada. Então, nesse caso aqui, é importante você saber a execução desse tipo de instalação. Então, o cabo do chuveiro é 10 milímetros. Então, o neutro tem que ser 10 milímetros, se ele for em 110. Aí você pode falar, não, mas e se o cabo for até quanto que eu vou acompanhar o fio fase? Você pode estar pensando assim, até quanto que eu vou ficar acompanhando o fio fase, tem que saber até quanto que eu vou ficar. Então, pela norma, cabos até 25 milímetros você deverá acompanhar. Acima de 25 milímetros, aí permanece a medida anterior. Então, ou seja, você deverá acompanhar até os 25 milímetros, né? É o que a norma fala aí. Então, pessoal, eu só estou recapitulando aqui que não é tão simples, né, como algumas pessoas aí às vezes pensam, né, em instalações elétricas. Não é tão simples assim. Luz piscando ao ligar a geladeira, micro-ondas e chuveiro. Então, deve-se verificar essa instalação, deve-se verificar se realmente a distribuição tem sido bem feita, se os conectores lá do quadro de distribuição estão perfeitos, tá certo? Se está sendo tudo instalado corretamente no quadro de distribuição. Partindo do quadro de distribuição, você vai verificar o sistema que está piscando, né? E aí você vai verificar. Agora, provavelmente, com certeza, esse problema aí é uma atividade onde o neutro ele não está sendo bem realizada a instalação do neutro. Então, provavelmente vai dar um problema aí, como já está apresentando, mas fica a dica, né? Para você aí que acompanha nosso canal, nosso material, tá aí esse Professor Responde. Lembrando vocês aí que nós estamos em uma semana, né, que antecede a nossa Masterclass, o eletricista de sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000. Que você possa aí se inscrever, eu estou deixando aqui o link embaixo desse vídeo que está sendo lançado, você possa se inscrever a se tornar um eletricista de sucesso. Eletricistas de sucesso são profissionais que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo o método testado e validado. Agora eu deixo para você o link aqui, que você possa aí ter ficado aí com essa breve explicação, mas que você tenha atenção na instalação elétrica, com a distribuição e a distribuição dos ramais. Olha o neutro, certifica que o neutro está bem instalado, tá certo? E aí você vai conseguir resolver esse problema aí, tá certo, pessoal? Forte abraço e até uma próxima. Forte abraço.